Já imaginaram como é que ganhar uma guerra, mas a sério? Uma vitória esmagadora pode, na verdade, ser o princípio do fim de um império? Parece estranho, não é? Mas é exatamente essa história de consequências inesperadas que vamos explorar hoje. Pois é, a pergunta é mesmo essa. Como é que se ganha tanto no campo de batalha e pouco depois se acaba a perder tudo? É um verdadeiro quebra-cabeças. Mas, acreditem, foi exatamente o que aconteceu. Vamos ver como uma vitória militar que parecia total acabou por plantar as sementes de uma revolução que iria redesenhar completamente o mapa do mundo. Ok, para percebermos esta história, temos de recuar no tempo. E o palco não é um salão de baile em Londres ou um palácio em Paris. Não, é muito mais selvagem. Estamos a falar das florestas imensas da América do Norte. Foi aqui, tudo por causa de um bocado de terra, que duas superpotências da altura, a Grã-Bretanha e a França, entraram em rota de colisão. E que bocado de terra era este? O grande prémio era o vale do rio Ohio. Agora, não imaginem um sítio vazio e sem interesse. Nada disso. Este vale era basicamente a chave para controlar o continente. Tinha rios que eram autênticas autoestradas para o comércio, terras super férteis e estava cheio de recursos. Resumindo, quem mandasse no vale, mandava no futuro da América do Norte. Ponto final. E é aqui que a coisa se complica. Tínhamos dois lados com ideias completamente diferentes para o mesmo sítio. De um lado, os britânicos. As suas colónias na costa estavam a explodir de gente e eles precisavam desesperadamente de mais terra. Olhavam para o vale e pensavam, é para lá que vamos crescer. Mas, do outro lado, tínhamos os franceses. Para eles, o vale era um corredor estratégico, vital, que ligava as suas colónias no Canadá às da Louisiana. E, claro, era fundamental para o seu negócio de peles. Ora bem, estes dois planos não podiam coexistir. Alguém ia ter de sair a perder. Claro que uma disputa assim tão intensa por um sítio tão importante não ia ficar por ali. O que começou como uma pequena luta regional por um vale, bem, essa pequena faísca acabou por pegar fogo a um barril de pólvora e transformar-se num conflito à escala mundial. É importante perceber que os europeus não estavam a lutar sozinhos, nem pensar. As alianças que fizeram com as tribos nativas americanas foram absolutamente decisivas. A maioria das tribos alinhou com os franceses. E porquê? Porque os franceses estavam mais interessados no comércio, não em ocupar as terras para sempre. Eram parceiros de negócio. Já os britânicos conseguiram uma aliança de peso com a Confederação Iroquesa, uma união superpoderosa de 6 nações que foi um verdadeiro game changer em momentos-chave. E foi neste ponto que a coisa explodiu mesmo a sério. Aquela faísca na América do Norte tornou-se num incêndio global. Em 1756, o conflito alastrou e passou a fazer parte de uma guerra muito maior, que na Europa ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos. De repente, a luta já não era só nas florestas do Ohio. Havia batalhas na Europa, na Índia, em alto mar, por todo o lado. Estávamos a assistir à primeira verdadeira guerra mundial da história. No início, as coisas não estavam a correr nada bem para os britânicos. Estavam a perder e a perder feio. Mas tudo mudou quando houve uma troca na liderança, lá em Londres. Chegou gente nova com uma estratégia completamente diferente, muito mais arrojada, que ia virar o jogo de uma forma espetacular. E o cérebro por trás desta reviravolta foi um homem chamado William Pitt. O plano dele tinha 3 partes. Primeiro, dinheiro. Ele convenceu o governo a gastar o que fosse preciso para ganhar. Basicamente passou um cheque em branco. Segundo, novas caras. Ele despediu os generais mais velhos e cautelosos e pôs no comando gente mais nova, com vontade de arriscar. E terceiro, o golpe de mestre. Usar a Marinha Britânica, a mais poderosa do mundo, para bloquear a costa e impedir que chegassem mantimentos e soldados franceses. Estava a sufocar o inimigo. E o ponto alto deste plano aconteceu em 1759, a batalha decisiva pela cidade do Quebec. Foi uma manobra incrível. Os soldados britânicos escalaram os penhascos enormes durante a noite para apanhar os franceses completamente de surpresa. O Quebec era o coração do poder francês na América e com a sua captura, bem, foi o golpe final. A guerra estava praticamente ganha. Então pronto, a Grã-Bretanha tinha vencido. O Império Francês na América do Norte tinha desaparecido. Vitória total. Mas a festa não durou muito, porque depois da celebração chegou a conta para pagar. E o valor era de outro mundo. 133 milhões de libras. Este era o tamanho da dívida do governo britânico. Para a altura, esta quantia era tão, mas tão grande, que ameaçava levar o império inteiro à falência. A vitória tinha tido um custo que era literalmente impossível de suportar. Este gráfico mostra bem o tamanho do problema. Reparem só neste salto. A dívida britânica quase que duplicou. Foi um aumento brutal, para um nível perigosíssimo. Como é óbvio, em Londres, os políticos entraram em pânico. De onde é que vamos tirar dinheiro para pagar isto? Perguntavam eles. E a resposta que encontraram estava do outro lado do oceano, nas colónias americanas. E é precisamente aqui que a nossa história dá aquela volta irónica de que falámos no início.
As medidas que o governo britânico tomou para resolver o problema da dívida acabaram por ser a faísca que acendeu o rastilho de uma nova revolução. A primeira decisão polémica foi a Proclamação Real de 1763. Basicamente, para evitar mais guerras caras com as tribos nativas, o rei britânico desenhou uma linha imaginária nos Apalaches e disse aos colonos: daqui para oeste, ninguém passa. Ora, para os colonos, que sentiam que tinham acabado de lutar uma guerra para ganhar acesso àquelas terras, isto soou a uma traição monumental. Mas o pior ainda estava para vir. Para pagar a tal dívida gigante, o Parlamento em Londres fez algo que nunca tinha feito antes. Começou a criar impostos diretos para as colónias. E atenção, isto é super importante, estes não eram impostos para regular o comércio, como de antes. O único objetivo era mesmo arrecadar dinheiro. A lógica do governo britânico até parecia fazer sentido. A guerra foi para vos proteger, por isso é justo que ajudem a pagar a conta. Isto foi uma autêntica reação em cadeia. A guerra acaba em 63 e logo a seguir vem a Proclamação. Um ano depois, em 64, cai-lhes em cima a Lei do Açúcar, o primeiro de muitos impostos. Para os colonos a situação era inaceitável. Estavam a ser obrigados a pagar impostos decididos por um parlamento onde não tinham um único deputado a falar por eles. E foi daqui que nasceu o famoso lema: nada de impostos sem representação. Mas a guerra teve outras consequências, daquelas que ninguém estava à espera. Primeiro, deu uma experiência militar valiosíssima a oficiais das colónias, como tal de George Washington. Eles aprenderam as táticas britânicas e também as suas fraquezas. Segundo, e talvez o mais importante, com a França fora de cena, os colonos deixaram de sentir necessidade da proteção britânica. Começaram a pensar, se calhar nós conseguimos tratar de nós próprios. E foi aí que, pela primeira vez, começaram a sentir-se menos britânicos e mais americanos. E assim voltamos à nossa pergunta do início. Será que uma vitória pode ser tão cara que acaba por levar à derrota? No caso da Grã-Bretanha, a resposta é um gigantesco sim. Eles ganharam a guerra, ganharam um território imenso, mas o preço que pagaram, em dinheiro e sobretudo em confiança, abriu um fosso impossível de fechar com as suas colónias. E foi esse fosso que, pouco mais de uma década depois, levou a uma nova guerra, a Revolução Americana, na qual a Grã-Bretanha iria perder o seu bem mais valioso,